Vamos lá então, pessoal. 1 Samuel, capítulo 16. Vamos falar hoje sobre o nosso grande rei Davi. 1 Samuel, capítulo 16. Vamos ler os versículos de número... Samuel. Versículo 13. 16, 16, 13. 13. Aqui. Amém? Amém. Vamos ler. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Esse é o texto que nós vamos meditar hoje, juntamente com vocês e aqueles que vão assistir depois a gravação, um pouquinho sobre a história de Davi. Por que Davi, às vezes a gente fica pensando, como que Davi se tornou um homem tão vencedor e tão importante para o povo de Israel e também para a igreja, a ponto de Deus mencionar e dar um título a Davi, um homem segundo o coração de Deus. O que faz uma pessoa comum, um homem como eu e você, se tornar essa figura tão eminente que mais tarde vai receber o título, né, de Pai de Jesus Cristo, porque Jesus é chamado filho de Davi. É uma paternidade profética. E uma das coisas que eu acho interessante na história de Davi é que quando nós lemos a Bíblia, e eu sempre falo isso nos nossos encontros, a necessidade de lermos a Bíblia com muita atenção. Se você olhar a unção de Saul foi com um vaso e a unção de Davi foi com um chifre. Qual a diferença, pastor? A unção de Saul foi frágil e a unção de Davi foi duradoura, porque o vaso ele quebra fácil, mas o chifre do animal ele é muito resistente. Muitas pessoas falam que Saul foi um rei que os homens escolheram. E, na realidade, isso não condiz com a Escritura. Mas o correto seria dizer que Saul foi um rei que os homens pediram, mas foi Deus quem escolheu Davi para ser o rei naquele momento. Então, o próprio Deus escolhe Saul e escolhe Davi. Eles pediram um rei e Deus escolheu Saul. E depois Deus escolheu, então, um rei segundo a sua vontade, segundo o seu coração, que era o sucessor do rei Saul. E aí eu comecei a meditar um pouquinho em algumas características de Davi, o que a gente pode aprender e colocar em prática na nossa vida também, para a gente se aproximar mais do Senhor. E uma das coisas que eu aprendi com Davi, na sua trajetória, é que uma das características mais importantes de Davi era a humildade. Apesar de que muitas pessoas não conseguem enxergar dessa maneira, vamos meditar um pouco na unção que ele recebe. Imaginem vocês, chega na casa de Jessé, o profeta Samuel. Ele não era só o profeta, ele era o profeta, ele era o juiz e ele era o sacerdote. Então, naquela época, era a maior autoridade espiritual que existia na terra, era o profeta Samuel, o último dos juízes. E quando ele chega na casa de Jessé, ele vai ungir o próximo rei de Israel, o sucessor de Saul. E aí passam os 7 filhos, e nenhum deles era o escolhido,
não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Deus diz, vocês olham a aparência, eu vejo o coração, não é esse o meu ungido. Mas quando Davi chega, Deus diz assim, certamente está perante ti o meu ungido. E aí Samuel levanta, pega o chifre de azeite, derrama sobre a cabeça de Davi, e naquele momento está consagrado o rei de Israel. E por que Davi ele teve humildade? Porque talvez qualquer um de nós, e hoje a gente vê tantas brigas aí, né, no âmbito político, quem é o presidente de fato, quem é o presidente de direito, que Davi simplesmente ele podia ter saído daquela reunião, se dirigido até Saul e teria dito para ele, dá licença que o trono é meu. Ele poderia ter levantado daquele ambiente, ungido, com óleo ainda na cabeça, juntamente com o profeta Samuel, ter ido até Saul, destronado Saul, tomado o lugar de Saul, porque era de direito, pela autoridade que foi imposta sobre a vida dele, né, sobre o profeta Samuel, mas Davi não. Davi, ele recebe a unção, e a Bíblia diz que ele volta para cuidar das ovelhas do seu pai. Olha que coisa tremenda isso. E não são muitas ovelhas, porque se for ler o capítulo 17, quando Davi chega e Golias está afrontando o povo de Israel, o próprio irmão dele diz, por que tu não ficou lá com aquelas poucas ovelhas? Então ele, sendo o próximo rei de Israel, ele recebeu a unção e voltou para o pasto para apacentar as ovelhas do seu pai. E aí eu aprendo com Davi que a unção de Deus na minha vida não me faz melhor do que ninguém. Por Deus ter nos escolhido, não nos torna melhor do que ninguém. Porque o que conta na vida de um cristão genuíno é a humildade. É a gente manter essa característica, esse sentimento de humildade. E quando eu falo de humildade, não é questão financeira, que às vezes as pessoas confundem humildade com as vestes que a pessoa usa, com a maneira simples que ela vive. Não, isso é simplicidade. Porque eu conheço muita gente que vive na simplicidade e não é humilde. E conheço muita gente que vive numa vida abençoada e tem muita humildade. Eu sempre digo isso aqui na igreja, humildade não é sinônimo de pobreza. Porque as pessoas acham que para ser humilde, só precisa ser pobre. Não, humildade é Deus tirar você de uma casa emprestada, como muitos viveram isso. Casaram e tiveram que morar na casa da sogra, de favor. E Deus tirar você de lá, colocar você na melhor casa da cidade, mas você continuar com o mesmo coração que você tinha quando morava na casa emprestada. Humildade é você andar a pé, de bicicleta, e Deus colocar você num bom carro, mas você continuar o mesmo que você era quando você não tinha. Porque, infelizmente, hoje, quando as pessoas crescem um pouco, elas começam a esquecer de onde Deus tirou elas. Eu acredito que Davi, a primeira coisa que ele pensou é: eu vou ficar no lugar aonde eu estava. E se Deus me escolheu, é Deus que vai me levar lá. Não sou eu que vou lá e vou tomar a força. Não, se Deus me escolheu, é Deus que vai me colocar. Então eu vejo assim na vida de Davi, né, essa humildade. Eu não sei se nós agiríamos assim. Você é o rei. Ah, tá bom. Vou lá cuidar das ovelhas. Vou continuar na mesma vida que eu tinha. Vou permanecer fazendo o que eu fazia. E é interessante que hoje em dia é uma das características tão importantes, porque a Bíblia diz que o próprio Jesus se humilhou. Não é verdade? A Bíblia diz assim, ó, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus,
mas antes humilhou-se, esvaziou-se, deixou a sua glória e, tomando forma de homem, foi obediente até a morte de cruz. E depois disso, a Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então, essa humildade, sabe, que eu vejo nessa geração, que tanto falta. A pessoa lá arruma uns seguidores aqui, uns seguidores ali, e já começa a achar que é alguma coisa, começa a achar que já é mais importante. Hoje está em pauta aquela situação do avião, vocês viram, né? A pessoa se sente, todo mundo se sente no direito, né? Quando a Bíblia diz assim que o verdadeiro cristão, ele sempre considera os outros superiores a ele. É isso que a Bíblia ensina. Então, eu acho que se nós viver uma vida de humildade, nós vamos também agradar o coração de Deus. Né? A gente vai... Eu vejo, às vezes, sabe, aqui na igreja, a pessoa andava a pé, Deus abençoou, dá um carro. O outro precisa de uma carona. Ele fecha a porta do carro e vai embora. Sabe, essas coisas assim que hoje em dia parecem tão pequenas, né? Mas que fazem tanta falta na nossa sociedade, não pode faltar na minha e na tua vida. Outra característica que eu vejo na vida de Davi é a paciência. Oh, esse homem foi paciente. Ele esperou o tempo dele chegar. Você sabe que ele foi ungido em Belém. O trono estava a poucos quilômetros. Se ele saísse a pé da casa do pai dele até o trono, ele levaria em torno de 2 ou 3 horas. Mas ele levou quase 13 anos para percorrer esses poucos quilômetros. Ele teve muita paciência. Ele foi perseguido por Saul. Por 2 vezes, se Davi não fosse paciente, ele teria talvez trazido sobre a vida dele problemas terríveis. Lembra de Abraão, que não teve paciência? Deus disse: eu vou gerar um filho de você e da sua esposa. Mas a falta de paciência, de esperar o tempo de Deus, esperar a promessa, passar pelo processo, trouxe para a vida de Abraão e para toda a humanidade uma grande consequência quando ele teve um filho com a sua serva egípcia Agar, que até hoje trouxe uma consequência tremenda, porque em vez de esperar e acreditar que se Deus fez a promessa, ele vai cumprir, a gente, seres humanos, sempre tenta dar uma ajudinha para Deus, né? Dar uma mãozinha. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, se Deus te fez uma promessa, espera, porque vai acontecer exatamente como Deus te prometeu. E ele não precisa da nossa ajuda. A Bíblia diz que por 2 vezes ele podia ter matado a Saul. Mas numa das vezes, a Bíblia diz que Saul precisava esvaziar o ventre, entrou numa caverna e Davi estava lá. Aí Davi vai lá e corta um pedacinho do manto de Saul. E quando eles se encontram, Davi diz para ele: eu podia ter te matado. E podia ter chegado no trono mais rápido, podia. Mas ele disse: eu não vou me levantar contra o ungido do Senhor. Se Deus me fez a promessa, eu vou chegar lá de forma correta, no tempo dele, na hora dele. Então é por isso que eu sempre digo: tenha paciência. Espera um pouco mais. Espera o tempo de Deus. Ele vai chegar na nossa vida. Eclesiastes 3, todos vocês conhecem.
Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo de sofrer, mas há um tempo também de cantar o hino da vitória. Há um tempo de chorar, é um tempo de sorrir. Então, gente, olha que coisa tremenda. 13 anos. Se escondeu em cavernas, fugiu de Saul, passou por situações que, se a gente parar para imaginar, são coisas assim, impensáveis. E muitas vezes a gente também pensa: se Deus me escolheu, por que eu estou passando por tudo isso? Você acha que Davi não pensou isso algumas vezes? Eu estava lá cuidando das minhas ovelhas, tranquilo, não tinha nem sido convidado para a festa. Aí, de repente, Deus me chama, me unge, e aí a minha paz acaba. Aí vem urso, aí vem leão, aí vem Golias, aí vem Saul perseguindo, aí vai morar em cavernas, aí se juntam com ele homens que ninguém quer, estão sendo humilhados, endividados, de má fama. Davi faz um exército, e aí Davi pensa: eu estava quieto, eu nem queria. Não é assim? Aí Deus vem e escolhe a gente e tira a gente do nosso rumo, da nossa jornada. Eu nunca quis ser pastor na minha vida. Eu estava lá no meu cantinho, só queria servir a Deus, ficar tranquilo. Aí Deus vem e diz assim: não, eu tenho um plano para você. E aí, gente, é que nem diz uma filha minha, né? Pai, eu nunca vou querer essa vida para mim e para o meu esposo. Porque o que eu vi vocês sofrerem nessa jornada. Aí você olha para a vida dos escolhidos na Bíblia: luta, sofrimento, prova, perseguição. Jeremias não queria, ele disse: olha, não passe de uma criança. Deus disse: olha, não diga isso. Aí chegou um determinado ponto, você vai ler no livro de Jeremias, Jeremias disse: o Senhor me enganou. Se eu soubesse que eu ia passar por tudo isso, eu não teria aceitado. Mas o Senhor me enganou. E aí Deus diz assim: só que vocês não devem esquecer de uma coisa: a vitória não está nem no início e nem no meio, mas no final. E só vive a promessa quem suporta o processo. Vamos analisar por que o reinado de Saul não prosperou. Porque Saul, ele não foi preparado para o trono. Saul simplesmente foi escolhido e sentou. Davi não. Davi passou todo um processo. E por passar todo esse processo de 13 anos, ele foi preparado para sentar naquele trono. E é isso que está acontecendo na nossa vida. Hoje nós estamos sofrendo, passando por processos, muitas vezes não entendemos, são perdas, desencontros, tantas coisas acontecem, mas no final, a Bíblia diz que nós vamos trocar essa cruz por uma coroa e também vamos sentar lá no trono, onde Jesus sentou, diz em Apocalipse. Então tenha paciência, não perca a fé, não desanima, vive o processo, glorifica a Deus por todas as coisas. Eu pregava terça na igreja, acho que foi terça, e eu dizia para eles: olha o que o diabo disse para Deus quando Deus deu o testemunho de Jó. O diabo não disse assim para Deus: deixa eu tocar na vida dele. Não, o diabo disse assim: toca tu na vida dele. Toca tu na vida dele. Por quê? Porque o inimigo sabia que não podia tocar na vida de Jó. Então ele disse: toca tu na vida dele. E aí Deus permitiu
E aí Jó viveu todo aquele processo, mas no final teve paciência, e a Bíblia diz que Jó testemunha dizendo assim: antes eu só te conhecia, Deus, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, quando a gente tem paciência no processo, imagine só Davi. Davi passa por 3 unções. Primeira delas, no meio dos irmãos, no meio da família. Eu não sei se você passou por isso, eu passei. Eu fui o primeiro da minha família a aceitar Jesus. Então eu passei pelo que Davi passou, ninguém acreditou em mim. Porque as pessoas têm dificuldade de acreditar. Né? Olharam para Davi e disseram: não, não pode. Capaz, esse aí? Não. Geralmente a família fica assim, né? Agora vai ser crente, vai para a igreja, né? Eles têm umas famílias assim mais educadas, polidas, dão uma risadinha, mas a gente sabe que elas estão zombando, duvidando. A minha foi um pouco mais agressiva. A minha família chegou a me rejeitar, mas hoje, graças a Deus, né? Todos estão na casa do Senhor. Mas Davi primeiro foi ungido no meio da sua família. Depois Davi foi ungido sobre Judá. E no final ele foi ungido sobre todo Israel com a morte de Saul. Então ele foi o primeiro rei que unificou todas as 12 tribos de Israel. Porque ele teve paciência e esperou o tempo de Deus chegar na vida dele. E se você observar, foi tão importante isso, que até hoje nós estamos aqui reunidos nessa live, falando sobre a vida deste homem. E eu sempre digo para minha família, para os meus filhos, que o que há de mais importante na nossa vida, que a gente pode deixar é o nosso legado. A minha filha mais, não a mais nova, é que é tantas filhas, a Manuela, ela diz assim: bah, pai, no dia que tu morrer, tu vai deixar saudade na vida de muita gente. E eu disse assim: eu espero isso. Sabe? É isso que a gente tem que esperar, sabe? Passar nessa terra e marcar a vida de alguém. Deixar um legado assim de boas lembranças. E Davi, até hoje, por causa da paciência de Davi, ele conseguiu vencer os processos e chegar na promessa. E a terceira característica, eu tinha outras, mas o tempo não vai nos permitir, que eu vejo na vida de Davi, é a coragem. Davi foi extremamente corajoso. Se você observar a história daquele menino, ele tinha aproximadamente 17 anos quando ele foi ungido rei de Israel. E já no capítulo 17, tem aquela guerra dos filisteus contra Israel e aparece Golias. Golias, aquele homem grande, guerreiro. E aí Davi está em casa, cuidando das ovelhas. E seu pai chama ele e diz assim, como diz o Isaac, me lembrei do Isaac agora, primeiro iFood da Bíblia: vai lá, pega um burrinho e leva comida para os teus irmãos que estão na guerra. Né? E aí ele, imagina ele e o pai dele conversando, eles devem estar lá lutando, deve ter gente já ferida, a guerra deve estar travada, mas eles não sabiam que o exército de Israel estava com medo, acovardado. E aí Davi sai naquela expectativa de ver o campo de batalha. E quando ele chega lá, ele encontra um exército inteiro com medo de um homem. Imagina, todo o exército de Israel com medo de Golias. Aí chega aquele menino, diz assim, não, deixa para mim que eu vou enfrentar esse homem. E hoje mesmo ele vai saber que existe um Deus em Israel que nunca perdeu uma batalha. Aí os irmãos, tu tá zombando da gente?
Ele disse, não, eu vou lutar contra esse homem. Eu vou devolver a honra para Israel. E vou vencer esse homem. E aí ele vai levam ele até Saul, e aí ele olha para o rei está no trono, com medo. E ele diz assim, não se turbe, ó rei, o teu coração, por causa deste incircunciso filisteu. Porque eu, teu servo, irei a peleja contra ele. Olha que coisa tremenda. O menino chega num campo de batalha, onde um exército inteiro está com medo. E aí eu vou parafrasear, para você entender o pensamento, tá bom? Pastor, o que é uma paráfrase? É algo que eu posso imaginar que a Bíblia permite, mas que não está escrito. Talvez Saul olhou para ele e disse assim, mas tu não passa de um menino. Parafraseando, eu nunca te vi no palácio, junto com o exército, fazendo treinamento militar. Eu nunca te vi com uma espada, com uma lança, com um escudo. Eu nunca te vi estudando para ser um guerreiro. E aí Davi olha para ele e diz assim, mas eu vou te contar uma história que ninguém sabe, que ninguém nunca viu. Enquanto vocês estavam lá, treinando táticas de guerra no palácio, luta corpo a corpo, escudo, espada, lança, eu estava lá na minha luta, da minha guerra do dia a dia, onde ninguém via. E aí veio um leão e pegou uma ovelha do meu pai e colocou na boca. Eu corri contra ele, arranquei a ovelha da boca dele, matei ele e disse para o leão, nas ovelhas do meu pai ninguém toca. Enquanto vocês estavam no palácio, com boa comida, se preparando, eu estava lá no meio do mato sozinho, quando apareceu um urso, pegou uma ovelha, e eu matei aquele urso, tirei a ovelha dele, porque isso são guerras que você passa e ninguém sabe. Porque os verdadeiros guerreiros de Deus são preparados no anonimato das batalhas do dia a dia. Naquele problema que você passa com o seu filho, naquelas dificuldades que você passa no seu casamento que ninguém vê, nas lutas, nas guerras, nos problemas, nas dificuldades, nos impossíveis. Os verdadeiros guerreiros de Deus são forjados no anonimato e no calor das batalhas do dia a dia. Aí quando você aparece forte no campo de batalha, as pessoas dizem, mas de onde tirou essa força? É porque ninguém conhece a tua vida, quando ninguém está vendo. Essa é a realidade. Quando Davi chegou lá, Davi disse assim, ó, vocês não conhecem a minha história. Vocês não sabem o que eu já vivi, o que eu já passei para chegar até aqui. E vocês acham que se eu matei um leão, matei um urso, vocês acham que esse gigante vai me matar? Não vai. E é por isso que eu digo para você, você já passou por tantas coisas. Então eu quero que você olhe para o problema que você está vivendo agora e pense exatamente isso. Já venci tantas coisas e não vai ser esse problema que vai destruir a sua vida agora. Deus vai dar vitória para você. Max Lucado, ele escreve algo interessante, ele diz assim, se eu olho para os gigantes, eu caio. Mas quando eu olho para Deus, os meus gigantes vão cair. Essa é a realidade. Davi disse assim, ó, enquanto vocês estavam se preparando, eu estava sendo preparado diferente. Enquanto vocês se preparavam, Deus me preparava. E o que para vocês é um problema, para mim é uma oportunidade de mostrar para esses incircuncisos que o Deus que eu sirvo nunca perdeu uma batalha. E aí Saul coloca a armadura nele, ele diz, não, eu vou com as armas que Deus me deu, eu vou sua algibeira, sua fundinha, né?
pegou 5 pedrinhas, cascalho lá, seixos no ribeiro, colocou no seu alforje de pastor, desceu o vale de Elá, foi ao encontro daquele gigante, olhou bem no olho dele e disse assim: hoje tu vai saber que existe um Deus em Israel. E disse assim para ele: eu vou cortar a tua cabeça, e as aves dos céus comerão a tua carne e a carne dos filisteus, porque eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Um jovem, um menino, nem 18 anos tinha, mas tinha uma coragem para enfrentar os problemas, uma coragem para enfrentar as adversidades, uma coragem para ir para cima. E uma das coisas que eu sempre ensino aqui em casa, eu digo: gente, problemas existem para serem resolvidos. Não se fogem dos problemas. Problemas a gente enfrenta. Se nós tivermos fé em Deus, os problemas serão resolvidos. Então, às vezes, o que nos falta é coragem. Sabe? Aquela coragem de se levantar da posição em que a gente está. Como eu digo aqui, sacudir a poeira e dizer: isso não vai me vencer, isso não vai me parar, isso não vai me derrubar, eu não vou me abater, eu não vou deixar essa depressão tomar conta da minha vida, essa tristeza tomar conta da minha vida, eu não vou me sujeitar a esse problema, a essa situação, eu vou me levantar e mesmo que ninguém queira, eu vou fazer algo e vou mudar essa história. E a coragem de Davi mudou a história de Israel. Então, o que Deus está nos ensinando hoje é para ter humildade, paciência e coragem. Não fuja. Não se esconda. Não faça como o exército de Israel. E quando apareceu o problema, todos se esconderam, porque perderam algo que Davi tinha, e eu encerro nisso: a fé e a confiança em Deus. Davi tinha tanta confiança em Deus, e Davi olhou para aquele homem enorme, com uma espada gigante, uma lança, um escudo, uma armadura poderosa. E tinha tanta confiança em Deus, que ele disse assim: eu não estou sozinho, o Senhor está comigo. E a confiança, a palavra hebraica para fé, emuná, é a mesma palavra para confiança. Porque ter fé é confiar. Ter fé é você agir na certeza de que aquilo que você vai fazer vai dar certo. É como você está num penhasco, não tem a ponte para atravessar, e você dá o passo acreditando que Deus vai botar embaixo a estrada para você passar. Eu me lembro de uma história, você deve conhecer. O menino perguntou para o pai: o que é fé? E o pai disse: eu não te explicar, eu não sei, mas eu posso te mostrar o que é fé. E aí ele disse assim para o menino: vamos lá na escada que desce para o porão, papai vai ficar lá embaixo, tu vai ficar lá em cima. Aí o papai vai apagar a luz, tu vai vir correndo e vai se jogar. E aí o pai apagou a luz, ficou lá embaixo, o menino veio correndo lá de cima e se jogou, e o pai pegou ele. Ele disse: isso é fé. Você não me viu, mas você acreditou que eu estaria ali e queria te segurar. Isso é fé. E a gente não vê como Davi. Ele viu o que ninguém viu. Ele acreditou no que ninguém acreditava. Ele confiou em Deus quando ninguém confiava. E também é uma outra ilustração, acho que você conhece também, que chegou na cidade um rapaz que colocava aquelas cordas bambas, né? E ele passava em cima e ele tinha um carrinho de mão.
E aí ele chegou na cidade e perguntou quem tem coragem para entrar no carrinho de mão e atravessar comigo de um prédio até o outro. Aí um menininho levantou a mão e disse, eu tenho. Aí ele botou o menino no carrinho, atravessou para o outro lado com o menino, quando chegou do outro lado o menino desceu, e aí perguntaram, mas como que você confiou, teve coragem? Ele disse, é que é meu pai, a gente sempre faz isso. É assim com Deus. É acreditar que Deus está lá, que a gente pode confiar, porque a gente já teve outras experiências, já passou por outras cordas bambas desta vida, e Deus sempre esteve lá para segurar. E essa confiança, sabe, essa fé que muitos tiveram de ir para Israel no meio da guerra, né? Isso é confiança, gente. Tinha alguém no ataque lá de abril comigo, em Jerusalém, aí na live. Ah, vocês estavam lá, né? É, mas a gente estava seguro, porque a gente não estava confiando no exército de Israel. A gente estava confiando no Deus de Israel. E essa confiança é que nós temos que ter. Que Deus sempre vai estar lá. Tu quer ver uma coisa interessante? Todos aí praticamente são pais, né? Eu digo para os meus filhos, vocês sempre dormiram e nunca se preocuparam, nunca me perguntaram, vai ter café da manhã? Eles sabiam que eles iam acordar e ia ter café. Não é verdade? Eles nunca me perguntaram, pai, tu pagou a conta da luz? Não, eles apertavam a tecla e sabiam que a luz ia acender. Porque eles tinham confiança. Não foi assim com vocês? Talvez alguns não, mas quase 100%. Os nossos filhos, eles não estão preocupados. Na verdade, eles sabem que amanhã vai ter a comida, vai ter a cama, vai ter a roupa, o pai vai estar lá, a mãe vai estar lá. A mesma coisa, nós com Deus, nós precisamos confiar. Davi, ele teve confiança, certeza. Ele desceu, jogou a pedra, e o que é interessante é que a Bíblia diz que a pedra cravou na testa, mas o gigante caiu para frente. Porque Davi sabia que ele ia ferir o gigante, mas que quem ia derrubar o gigante era Deus. Essa é a confiança que nós temos que ter. Então eu quero dizer para vocês, ó, humildade, paciência, coragem e confiança. Se você está precisando de um milagre e você tiver esses 4 atributos, você pode ter certeza que o teu milagre já está sendo gerado e no tempo de Deus a vitória vai chegar na sua vida. Amém?